Hoje, foram convidados para falar diretamente qual é o sistema do ar comprimido e aumentar o conhecimento nele. Assim, vamos falar dos 9 passos mais óptimos para o cumprimento da missão do ar comprimido. Temos um conteúdo com introdução da qual é a nossa empresa, diretamente CS Instruments no mundo, como é que você tem que fazer um monitoramento de seu ar comprimido em 9 passos. Do básico, avançado, de chegar a ser um especialista nele. Nós vamos acompanhar vocês todo o caminho. Hoje, vamos falar então de quem somos. Nós somos uma empresa da Alemanha, que hemos feito trabalho desde mais de 20 anos no mercado, agora mais 22, 23 anos. Uma empresa alemã que começou como empresa privada, uma gestão familiar. Fomos crescendo no mundo também, no mundo do ar comprimido. Na evolução da ISO, da regularização, da certificação da ISO 9001, 14001, um grande estoque de produtos semi-acabados, prazos de curtos muito mais curtos, então você tem disponibilidade do produto a todo momento. Os melhores prazos de entrega, eu acho que nesse tipo de produto, nesse tipo do cenário do ar comprimido. Mais de 105 funcionários diretamente na fábrica na Alemanha, aproximadamente uns 185 mais no mundo. Todo mundo. Vamos falar então que vamos poder atender vocês diretamente em toda a Latinoamérica e vamos poder atender todos vocês diretamente aqui na Europa, no Portugal. Na taxa de produção, sempre estamos fazendo uma evolução, desenvolvimento e produção, o centro de calibração diretamente na Alemanha, pelo todos os aparelhos que nós fornecemos para vocês. E pues, tem que compreender que trabalhamos com ar, nitrógeno, gás natural, hélio, qualquer tipo de gás que você consuma. Isso porque nós somos especialistas no gases, não somente direto no ar, sino todo tipo de gás. Nosso departamento de serviço fica sempre perto para vocês, pelo atendimento direto, chegam a acontecer precisando de nossa ajuda. No dia de hoje, eu vou falar um pouco, vamos fazer uma enquete diretamente de qual é a comunicações que tem. Então, na enquete, você vai poder escolher no chat qual é que é a melhor aplicação, o que custa mais a seu conhecimento e que você vai querer olhar ao final da apresentação. Então, vamos a deixar ao final com vídeo, mas aproveitar as novas tecnologias de animação e vocês vão poder determinar qual é a aplicação que você mais vai querer olhar. Tá? Assim, posso falar de nossa sede central, nós temos diretamente no norte da Alemanha, na Harzlein, nossa nova fábrica de produtos, com um estoque muito grande para o atendimento, uma localização no sul, que foi o começo, em Tannheim, Alemanha. Assim como todas as subsidiárias que você pode colar na sua tela, todos os países que nós temos diretamente uma subsidiária, mas também tem que lembrar que temos distribuidores de todo o mundo. Vamos falar então que a tecnologia da medição fixa e portátil do ar comprimido e dos gases. Normalmente, todos os sistemas do ar, da fabricação do ar, tem que lembrar que nós trabalhamos ar que tomamos do ar, do ambiente, e vamos tratar ele, vamos fazer uma fabricação também do ar. Para quê? Para poder trabalhar com toda a nossa produção, para chegar ao nosso produto. Em muitos casos, diretamente vamos ter contato com o produto. Nós temos que ficar de uma maneira eficiente, primeiro, da produção desse mesmo ar. Nós temos um custo energético todo o tempo. Nós ficamos pensando sempre na melhoria do custo de energia para poder melhorar e economizar nele. Então, a eficiência é o primeiro passo. No segundo passo, o controle do consumo. Você tem que conhecer o que está acontecendo no nosso processo todo o tempo, saber quais são os aumentos, as reduções do consumo do ar, segundo a produção que vocês tenham, e como é que a ar vai dividindo no processo, como vai chegando cada uma das partes das máquinas, das pneumáticas, dos processos maquinários que você tem. Assim, quanto a isso, temos também monitoramento importante aqui, nós vamos falar mais adelante, que é o monitoramento do ponto de orvalho. Qual é a umidade? Qual é a qualidade do ar que nós fabricamos? O quarto ponto, é importante ter um controle dos vazamentos, das fugas, das perdas que temos do ar todo o tempo. Todas
todas as produções, todas as fábricas têm um custo da perda. E se nós não temos conhecimento dele, estamos perdendo dinheiro primeiro, ficamos perdendo tempo de manutenção, ficamos perdendo oportunidade de melhorar a produção. Então, quais são os 9 passos que vamos a tratar el dia de hoje? Medição do, primeiro, fluxo vazão, qualidade do ar, pressão, potência específica dos compressores, qual é o seu rendimento dos compressores e qual é esse vazamento que temos todo tempo. Assim, começamos mais um passo zero. Passo zero é o que todos temos na consciência, mas não temos oportunidade de controlar muito. É o controle da pressão. Normalmente, nós o que fazemos é aumentar a pressão do sistema para chegar ao movimento das máquinas, para poder manipular todo o sistema e do produto, mas não é a melhor opção. A melhor opção é ter um consumo ótimo da pressão, ter um sistema na pressão mais estável, não tem que chegar muito alto. O sistema 12 bar, muito alto. O sistema normal, trabalhar nos 8 bares, máximo que vai trabalhar nos 9 bares. Então, para isso, nós temos produtos diferentes para garantizar a pressão mínima do sistema. Como a medição direta em contínuo da pressão e temperatura, o PTS 500, um aparelho que ajuda você a monitorizar contínuo, como comunicações da 420, 485, diretamente pela internet também. Assim, também tem uma oportunidade de ter um bom funcionamento das máquinas no processo e estar rolando constantemente qual é que acontece no sistema. Vamos controlar as subidas, nas bajadas diretas, baixadas de pressão, vamos controlar como é que usamos o sistema. Bom funcionamento das máquinas, fica na tranquilidade desse processo. O funcionamento tem que acontecer, então, com diferentes sistemas da medição, dependendo de onde vão ser localizados. Monitoramento do sistema do ar comprimido. Continuamos nas 9 etapas. Então, o ponto de orvalho. Vamos tomar um tempo aqui, falar do ponto de orvalho, que é muito importante. Na questão principal da medição do ponto de orvalho, sempre tem que ser conscientes vocês que a água, diretamente a água, é que mais pode fazer um dano, estragar um sistema, descomponer na instrumentação, na mesma os aparelhos da pneumática, do processo. E, pior aún, chegar ao produto, mas quedando com pérdidas do produto, pérdidas do sistema, devolução do produto, e pior aún, chegar um momento onde também podemos ter uma mala apresentação para o público com nossos produtos. Um produto com contaminação vai ser um problema. Então, o ponto de orvalho fica importante. Como falamos do ponto de orvalho? Qual é a temperatura que deve ter um sistema de filtrado, do secado, do vapor da água que você contém no ar? Então, temos que conhecer como é que funciona. Normalmente, o ar que você tem fora no ambiente tem um volume muito grande, então uma capacidade de manter, de conter, ter um conteúdo do água muito mais grande, vapor da água, umidade. É mais caliente, mais capacidade de conter. Quando você faz a compressão do ar, o que acontece é que na água que fica presente no ar, não vai comprimir. Na água tem que tirar pelo outro lado. Nós temos que quitar constantemente a água do sistema. Quando fazemos a compressão do ar, aumenta a umidade e aumenta, por conseguinte, o ponto de orvalho. É o que pode passar, então, se eu não tenho um sistema de filtrado, um sistema de secado, e estou aumentando o ponto de orvalho, eu vou encontrar que tem condensação. Quando eu tenho uma condensação, empiezo a llenar toda a tubulação, todo o processo da água. E na água vai poder conter partículas, vírus, bactérias, toda a quantidade de contaminantes que vão continuar no processo, vão afetar toda a produção. A melhor maneira de evitar isso é com controle direto. Um ambiente, onde eu imaginava como uma esponja, tem cuidado disso, uma esponja que você vai apertar ela. Então, quando você apertar ela, ela vai deixar sair o conteúdo do água. Isso que acontece. O ponto de orvalho é o controle.
para você conhecer qual é esse momento onde a temperatura empieza a fazer que no ar que você leva na tubulação, no ar que você vem tratando e vem fabricando com seu compressor, empiece a tirar água, empiece a dar água ao sistema. Esse é o primeiro que temos que evitar. Não deveria que existir nenhum sistema da fabricação, com trabalho com ar, que tenha um contenido do água. Então, não deve existir nenhum sistema sem um sensor do ponto de orvalho. Assim, por que usar o ponto de orvalho? Então, os secadores do ar comprimido devem ser monitorados para prevenir o tempo de inatividade diretamente na produção e garantizar que a qualidade do ar comprimido é constante também. Então, a condensação pode entrar no sistema de diferentes maneiras. Como acontece? Os secadores, na situação, podem falar. O condensado pode não ser drenado, absorvido pelos secadores, ou pode não chegar a ser regenerado corretamente. Agora vamos falar disso também. Os secadores podem ser projetados com capacidades diferentes, insuficientes para um determinado fluxo volumétrico do ar. Então, um compressor muito potente, mas temos um secador que não chega a tratar o ar. E um dos casos mais particulares, que nós sempre falamos dele, é o efeito da segunda-feira. O efeito da segunda-feira, da manhã, quando vocês normalmente vão ser um apagado dos compressores, pelo que o fim de semana não faz produção. Pois chega na segunda-feira e vocês fazem um encendido do sistema. Começam a llenar toda a tubulação do ar. Mas o ar, no fim de semana, foi perdendo capacidade, se foi indo pelos vazamentos. Normalmente, isso é o que acontece. E quando, então, começa a produção do ar, é muita velocidade. Porque vai tentar carregar todo o sistema. Na carga do sistema, os secadores não vão poder filtrar todo o ar. O sensor do ponto de orvalho. A importância da pressão. Neste caso, vamos uma relação. A importância da pressão para um compressor é equivalente à importância do ponto de orvalho para um secador. Os secadores vão mostrar para vocês informação da temperatura do ar, não realmente o ponto de orvalho no sistema. A medição do ponto de orvalho tem que ser feita diretamente na pressão, na temperatura, na situação da tubulação. O que acontece depois dos secadores. É o único que pode definir e dar um controle direito do que realidade você tem. Pode ter situações onde você vai olhar no secador uns 3 graus de ponto de orvalho. Na realidade, encontramos muito isso, tem 2, 3 graus de ponto de orvalho muito alto. O que acontece aí? Você tem uma merma da temperatura do ambiente e imediatamente vai ter água no sistema, vai ter condensado. Temos que evitar isso. Como? A medição. Então, obter informações, a qualidade do ar comprimido todo o tempo, para garantizar também que o ar comprimido atenda aos requisitos mínimos da sua produção. Por que usar sensores de ponto de orvalho? Para reduzir o consumo de energia no secador de absorção. Um exemplo, uma situação. Os secadores de absorção têm um ciclo da regeneração do sistema. Você vai quitar a umidade, mas quando quita a umidade, queda a umidade na parte do secador. Então, tem que passar de novo mais ar seco e limpo pelo secado, pela limpeza ou regeneração do sistema de secado. Então, um secador de absorção normalmente tem um custo muito mais alto. Secadores de absorção podem consumir até uns 50% da potência do compressor. Tem que trabalhar todo o tempo no ciclo. Proporcionar clareza no processo. Se você tem diversos sistemas do secado, se tem mais um sistema do secado, e vai tratar de olhar somente ao final, quando toda a tubulação chega a unir-se, a ideia é fazer uma medição ponto a ponto. Você tem que determinar qual dos seus secadores fica trabalhando bem. Se algum deles tem um problema na faixa, não chega a secar o ar, vai contaminar também a tubulação.
Depois disso, você tem que trabalhar muito mais solamente pelo secado do sistema. Temos que evitar que isso aconteça. Na proporcionar da clareza é importante nesse caso. Então, você pode medir cada um dos sistemas do secado e controlar, monitorar todo o tempo que acontece com a água no sistema. Aqui chegamos então a uma parte muito mais importante. Temos que cumprir com normas de qualidade. E assim, que nós, depois de muito trabalho nas boas práticas de manufatura, chegamos a criar a norma ISO 8573, que é para o controle da qualidade do ar. É a qualidade do ar. 3 valores importantes. Você tem sólidos, tem água e tem óleo. Dos 3, você tem que medir cada um deles e garantir que tem os menores valores no sistema. Então, particulados, nos sólidos, você tem que garantir que tem classe 1, na maioria dos casos, se você trabalha com alimentos, trabalha na farma, você trabalha na produção, falar diretamente, todo aquele com possibilidade que você tem que ar tenha contato direto como produto, tem que fazer um controle muito mais estricto. E a norma você tem que cumprir. Vai chegar uma auditoria, vai chegar um sistema que vai pedir de você um relatório, onde você tem que demonstrar que seu ar constantemente tem um trabalho. E só vou chegar a cumprir com isso com a medição correta. No caso do ponto urbano, controlar a umidade no ar. Até classe 1, por exemplo, menos 70 graus mais centígrados. O que vai encontrar? Estas situações de nós todos os dias. Que vamos encontrar? Normalmente, demasiada água, quando você a purga do tanque destinado, do tanque do pulmão, do ar, vai ter água. Encontramos muitas situações disso, mas que não tem um controle do ponto de urbano. Na umidade no ar, vai carregar todo o tempo de partículas, de moléculas, de vírus, de bactérias, vai generar moho, vai generar oxidação nos sistemas. Então, podemos olhar na parte de arriba da sua tela, como que um sistema que não foi tratado fica carregado totalmente do óleo, das partículas. Vai chegar uma auditoria para vocês e diretamente vão fechar na fábrica, porque não tem uma área de qualidade. Tudo isso vai chegar à produção, tudo isso vai chegar ao produto, ao seu sistema. Temos que iludir isso, temos que evitar encontrar essas situações. Nossos sensores têm vantagens adicionais no processo. Nós temos uma fabricação, uma experiência de mais de 20 anos no ponto de urbano. Assim, é que nós desenvolvemos uma patente própria, os sensores capacitivos do polímero, que tem a capacidade de limpiar-se com o mesmo sistema. Eles não vão quedar com as partículas que vão encontrando, tem capacidade de ser fazendo uma limpeza direita. Mas, o que nos dá isso? Estabilidade a longo prazo. A resistência ao mesmo condensado. Mas não tem problema com a umidade. Ele fica medindo, não tem problema. E uma fácil manutenção do mesmo. Simplesmente uma limpeza básica, vai ter um mantenimento do sensor, que vai poder chegar a durar para vocês toda uma vida. Então, vamos olhar um exemplo. Isso é uma situação que aconteceu aqui em nosso sistema de serviço. E nós recebemos um medidor do ponto de urbano mais uns 20 dias atrás, uma semana, onde o ponto de urbano era um dos primeiros aparelhos que nós vimos no mercado, o DP300, um aparelho com mais de 20 anos. Podemos olhar, e posso mostrar para vocês aí, como é que um aparelho de mais de 20 anos no sistema tem todavia na medição correta. Fizemos um controle com o nosso banco de medição, que agora temos na Espanha para a calibração de todos os processos, e podemos atender diretamente toda a organização da medição do ponto de urbano, e no ar, fazer a calibração e manutenção diretamente aqui na Espanha. Os sensores, neste caso, então, o ponto de urbano, a medição de um Hankell, equipo da medição do ponto de urbano de 20 anos, tem diretamente a mesma medição que um medidor novo, que um controle de processo, como calibração. Não precisou de calibração, é um pequeno ajuste. Não tivemos que fazer nada mais com ele. Então, como é a capacidade de um produto que vai durar para vocês toda uma vida? Aparelho para sempre.
Você pode esquecer de que lo que va a acontecer en su sistema, pero que o aparelho sempre vai medir bem. Nossos sentidos, então, temos medições com a capacidade da experiência que temos. Hemos desarrollado também as medições com comunicações para todo tipo do sistema, instalação direta na medida da aplicação para garantir a medição constante. E o Christian Schulz, uma das pessoas das primeiras pessoas da criação da empresa da ACS, que acontece em nome da companhia. Então, de aí temos que desenvolveu, patentamos um sistema de controle, uma câmara de medição que nos vai ajudar a melhorar o tempo da resposta da medição. Se você precisa de melhores tempos de resposta na medição do ponto de urbano, porque vai ser uma conexão, desconexão do sensor, ou pode ser com uma câmara de medição de até 2 a 3 litros por minuto, ou 2 litros por minuto, que vai ajudar isso a ter uma curva de medida muito mais rápida. Temos diferentes modelos para cada um dos cenários, assim como temos câmaras especiais para outros processos. Os modelos que você encontra normalmente, que são o medidor do ponto de urbano, com uma informação na sua tela. Então, é importante uma informação constante. Importante fazer, então, um mantenimento, uma calibração dos sistemas. No mesmo aparelho, vamos ter todo tipo de conexionado para os sistemas, mas constante monitoramento de sua medição. No resumo, temos aparelhos que vão a ter pela toda a sua vida, como disse anteriormente, aparelhos que você não tem que preocupar com eles. Seguinte passo, então vamos ter passo 2. Vamos falar agora do fluxo, do vazão. O que temos que fazer? Mais uma análise do perfil da demanda. Os medidores do vazão nos vão ajudar a ter um conhecimento completo do que acontece com o processo do ar. Então, o objetivo direito é entender a demanda da fábrica, conhecer em realidade qual é o custo da produção, incluindo a taxa diretamente do vazamento, o custo diretamente em relação ao tamanho do compressor instalado. Temos muita demanda, temos medidores para controlar a demanda. Fluxos, há diferentes tipos, temos diferentes formas de medir, então. Você vai encontrar que tem medição no ar tratado, no ar seco, ou tem medição no ar úmido. Todos são aparelhos, modelos muito similares, mas como na tecnologia tem que ser diferente. Nós trabalhamos com medidores massicotérmicos, que têm capacidade de medir com muita maior precisão qualquer tipo de gás, neste caso, falamos do ar. Tanta precisão que nós medimos molecularmente o gás. Ao medir molecularmente o gás, temos capacidade de medir a massa da quantidade do ar que está passando na tubulação e podemos conhecer com maior precisão qual é o real consumo e a capacidade de medir até aproximadamente zero. Isso nos permite, na medição, poder conhecer quais são todas as perdas do processo, como um solo medidor. Na parte onde você tem todo o ar, na união, no manifold do ar, com um solo medidor, você pode determinar as perdas dos vazamentos de toda a fabricação, de todo o processo. Assim, temos um perfil de medição desde a generação até o perfil de demanda do processo. Assim, quando você faz um monitoramento, um exemplo que você pode olhar aqui agora na sua tela, é como ter um análise gráfico do que acontece todo o tempo. Na medição continuada, você vai poder olhar como é que o compressor, como é que a ar vai ser o consumo na sua fábrica, no seu processo. Quais são os momentos de maior consumo nos picos do horário? O uso normal do processo tem que ser muito mais conhecido. Por exemplo, aí temos uma parada de um fim de semana, um compressor que simplesmente frenou no processo. Ou, diretamente, conhecer os vazamentos. Aí pode olhar na tela, mas são 39% nesta situação, somente nos vazamentos. Um aparelho que não pode chegar a zero em nenhum momento. Os compressores ficam trabalhando todo o tempo na carga e lançando aire pelo sistema.
Então, o que temos que pesquisar constantemente, como fazer também um controle de todas estas perdas, todas estas quedas do ar. E isso, o normal do sistema é esse. O que acontece entre um 25 e um 39, neste caso, por cento do ar, da perda, que você pode olhar aí na sua tela, as perdas são um custo altíssimo na produção. Muita energia trabalhando solamente para gastar aire fora do processo. Compressores trabalhando unicamente para isso. Se aqui temos 3 compressores, um deles trabalha solamente pelas perdas do ar. Temos que, então, evitar essas situações. Podem chegar a ser custos muito mais grandes que o mesmo compressor. Assim, vamos olhar, então, como é que é a melhor maneira. Os medidores, no resumo, análise da demanda do sistema, vão permitir que você determine o que acontece todo o tempo. Análise da fuga da planta, eu disse para vocês. Com um solo medidor, eu posso determinar todas as fugas da planta, ter um ponto de chegada onde eu quisiera ficar, onde meu processo seja muito mais óptimo, energeticamente e em produção. Aparelho muito sencillo. Monitoramento. Então, vamos falar dos vazamentos, o passo 3, nas fugas, o controle dos vazamentos. Normalmente, na gestão do vazamentos, então você tem que fazer um controle do processo até a máquina e encontrar que o fluxo tem um comportamento regular. A taxa de medida do vazamento no sistema de ar comprimido, empresas manufatureiras, entre 5% e 30%. Chegará a ser muito, e muito mais, como no exemplo anterior. Então, há que prevenir. Essa é uma prevenção das taxas do fluxo, do vazamento. Por exemplo, conhecimento deles, em quantos metros cúbicos por minuto, CFM, você tem. Uma sola faixa do vazamento pode chegar a ter um custo facilmente de 1.486 euros nesse caso. Você vai lá com uma determinação, uma detecção dos mesmos, eu tenho que fazer um controle. Aí onde chega como localizar os vazamentos. Vamos continuar. A detecção de vazamentos com o novo ultracam, o sistema de ultrassonido. Como é que acontece? O ar, quando tira da fora da circulação, essas perdas, os vazamentos, vão generar um barulho. Esse barulho não pode ser ouvido pelo humano. Então, o detector do vazamento que faz é uma modificação do sonido para que você possa escutar ele, para que você possa ouvir diretamente o barulho. E uma treina com um sistema controlado, nos desenvolvimentos da programação, achamos determinar qual é a ubicação, qual é o ponto determinante onde vamos encontrar o vazamento, incluso dentro de todo um barulho da mesma produção da fábrica. Eu venho falando que a oportunidade que você tem de fazer uma detecção direta do ponto da perda do ar, com as perdas do dinheiro, as perdas em vazamentos custosas para a companhia. Cada uma delas vai ficar somando uma atrás outra, até chegar a custos muito mais elevados. Normalmente, um solo aparelho, um solo dia do processo, é suficiente para o pagamento do mesmo, um solo dia. Então, um processo continuado na fábrica pode chegar a ser uma economização muito mais grande pelo todo o processo do sistema, até chegar a poder fazer uma desconexão do processo. Muito importante poder ter a oportunidade da medição do ar, tá? E da detecção dos vazamentos. Continuar. Exemplo na sua tela, o detector da Ultracam tem até 2.367, uma conexão diretamente fora do compressor. Bom, nem sequer este ar está chegando ao processo, solamente uma perda. Bom, praticamente um compressor tirando do ar pela perda. Pelo que? Uma simples desconexão, uma mangueira, uma tubulação que ficou desconectada e pode chegar a trabalhar muitos anos simplesmente em produção do ar pelas perdas. Então, na visita, normalmente, tem que fazer um investimento com inteligência, um investimento pensando que pode melhorar na medição constantemente.
Então, se você tem conhecimento de quais são os seus vazamentos, pode ter um melhor processo da seleção dos aparelhos. Nesse caso, um exemplo disso, você tem um compressor, 45 kW, mas todas as detecções de vazamentos, pode chegar a ser muito melhor que um compressor de 50 kW, pero com pérdida, com todos os vazamentos, com todas as quedas do ar, simplesmente com o detector. Muito menor. Se eu tenho muito menor potência, tenho muito menor consumo da energia, tenho muito menor fatura e tenho que fazer menos pagamento da eletricidade. Bom, quanto custa um medidor de vazão? Vamos falar disso. Normalmente, suponha 0,03 custo por metro cúbico, custo energético do ar comprimido, um processo de medição de vazão a 50% da carga, falando solamente da metade do processo. Se tem a metade do processo, vazou dos 50%, o compressor normal, a uma acumulação de 2 polegadas, dá uma medição no preço do medidor de até 3,5 dias do ar comprimido. Solamente com a produção dos 50% do ar nas suas 3 dias e meio, você tem o mesmo custo nas perdas do ar, na medição do ar, no ar que você tem no processo. O custo de um aparelho, nesses casos, muito menor. Simplesmente, os vazamentos que você já tem no sistema, fazer o pagamento do aparelho. O investimento com inteligência poderá ser um controle na medição, monitoramento contínuo do ar. Necessitamos, normalmente, não necessitas mais potência. Você o que precisas trabalhar bem com o seu aire. Normalmente, 95% dos detectores de vazamento que nós temos fazem seu próprio pago, diretamente o retorno da inversão, ao mesmo dia da demonstração. No mesmo dia de começar a fazer um treinamento com ele, já tem o pagamento do aparelho. Então, a melhor maneira de controlar também é você ter um controle dos vazamentos. Passo 4, tem as redes da distribuição. Nas redes da distribuição, você empieza a crescer um pouco mais no monitoramento. Então, tem conhecimento completo da sua fábrica, conhecimento completo de qual é o consumo de cada uma das máquinas. Exemplo aqui, você tem no seu escritório o consumo, ou diferentes, você tem um edifício com diferentes escritórios. Tá? E tem solamente um medidor para todos eles. Você não poderia fazer um cobro, um custo, conhecer o custo que cada um deles tem. Se um deles tem muito mais consumo que outro, você não vai poder determinar qual é que faz o consumo mais alto. Então, na produção, poder conhecer qual é que é seu processo a fundo, cada um dos processos que consome muito mais vazão, poder determinar o consumo direto real da produção. Importante poder medir nas linhas diferentes da produção. Exemplo, um sistema de automação, do ar para automação, em generação, distribuição e o ponto de uso. Então, se você pode medir diretamente na distribuição, pode ter a medição de cada um dos setores da fábrica e é um conhecimento muito mais amplo do processo. E poder determinar onde estão os maiores consumidores na sua instalação, ou pode ser uma prevenção também dos vazamentos, dependendo de cada uma das máquinas, separadamente. Medidores de vazão. Bom, vamos a fazer mais um pouco de resumo disso. Medição depois do compressor diretamente, um arômetro. Medição depois de toda a generação secada e tratada do ar, no ar seco, pode ser aparelho de inserção, as simulações muito mais amplas, e reparto de custos diretamente na máquina. Para chegar também a aparelhos pensados pelo OEM, muito mais compactos, que podem ficar dentro das mesmas máquinas. Isso, então, podemos continuar com o que é o que acontece com a potência. O passo 5 é conhecer qual é o consumo energético do sistema. Nós podemos ter muitos diferentes compressores, muito mais grande, muito mais pequeno, mas com o monitoramento e o conhecimento do consumo, podemos melhorar o processo de quantos compressores devem trabalhar em que momento, como é que o sistema deve ser regulado para poder optimizar agora sim energeticamente todo o sistema e fazer uma economização direta. Então, com a medição e controle constante da medição, podemos ter valores diferentes. Qual é a realidade?
A realidade é uma relação. Você deseja ter mais vazão do ar, mas com o menor custo possível. Qual é a eficiência na sala de compressores? Qual é o sistema eficiente? Poder determinar tudo o que acontece. Poder fazer uma medição diretamente na sala do consumo energético, ter todas as informações no monitoramento, ter informação respeito à geração direta do ar úmido, ter informação direta do consumo do processo. Com todos estes valores, vocês podem determinar e tomar decisões. Mas um dos que maiormente as pessoas esquecem é da medição das condições ambientais no sistema. Se você tem um ar que você está tomando do ambiente e esse ar já vem contaminado, por muito melhor que seja seu compressor ou seu sistema de filtrado, ele vai terminar estragando, dañando, deixando de funcionar, requerendo muito maior mantenimento, muito mais paradas ao processo. Então, o monitoramento sempre vai ser importante que vocês possam determinar e controlar qual é a medição. Então, nossos aparelhos de gestão servem para isso. Conteúdo do óleo residual no ar, no passo 6. No passo 6, vamos falar de uma tecnologia muito mais inovadora que nós mesmos hemos feito desenvolvimento neste ano, hemos patentado uma nova maneira de fazer a medição da qualidade do ar. Nesse caso, a medição do óleo. Óleos são os valores contaminantes nos sistemas do ar comprimido, nos contaminantes na produção, e que terminam chegando ao produto final, fazendo muito dano no sistema, muito dano no produto, mermando a qualidade do mesmo, que poderia chegar a dar uma muito má impressão para os clientes também finais, quando você vai entregar ou fornecer um produto. Então, monitoramento do ar, nós agora vamos apresentar o OIL-Check 500. O monitoramento, o monitor do suprimento da entrada do ar até a demanda do processo. Processo onde você deve olhar para a melhor produção do ar, o menor conteúdo do óleo, instale normalmente os medidores do óleo depois, para o monitoramento da qualidade diretamente do ar, depois do filtrado, depois do secado, na demanda do produto. Então, o novo OIL-Check 500 é uma tecnologia patentada, única no mercado, no mundo, com uma nova forma de medição. Nós trabalhamos agora com uma medição FIS portátil, um aparelho muito mais pequeno que nós desejamos ter em anos passados, como ficava sendo com o OIL-Check 400, um aparelho muito grande. Agora, o OIL-Check 500, um sistema novo, mais preciso e muito mais rápido para a medição do óleo. Bom, a medição altamente precisa de vapor de óleo residual a classe 0. Uma inovadora tecnologia, é variação da pressão forçada, onde o que chegamos a fazer é quitar sistemas antigos, onde você tinha que aguardar a que o sistema calentara, ter umas peças muito mais móveis, requerir muito mais mantenimento. Agora não. Para o sistema tem um sistema especial de cartuchos reutilizados, cartuchos que você pode reutilizar para a medição. E que nos permitem um trabalho constante, a disponibilidade dos 365 dias do ano. Uma peça especial, que se você precisa recalibrar o mesmo medidor de óleo, pode fazer uma muda, dá somente uma peça, fazer uma muda como um cartucho da tinta, e vai ter de novo seu sistema recalibrado e certificado, sempre ajudando a medir hasta os melhores valores da classe 1, ISO 8573, e o cumprimento também da norma. Particulado. Agora, quando falamos das partículas, as partes também difíceis, mas que você pode controlar com o filtrado. Mas se você não mide, não pode controlar. Aqui chegamos, então, a todas as partes da qualidade do ar. Temos medição dos sólidos, medição da água, medição de azeite. Medição dos sólidos, o sistema de medição de particulado, um contador da partícula. A gente tem que tomar 3 medidas. A medição de 0,5 até 0,1, 0,5 micrômetros do tamanho.
0,5 a 1 micrômetro de tamanho, 1 a 5 micrômetros de tamanho. Você faz sempre um promédio deles, pelo cumprimento da norma, tem que ter na menor quantidade do sólido. Tem que lembrar, nos sólidos também suele acontecer que a mesma água e o mesmo óleo vão levar na carga deles no sistema. Na umidade, ponto menor, menos 70 graus centígrados do cumprimento da norma, e até no azeite, a medição de 0,01. A tecnologia da medição para aplicações do ar comprimido de alto trabalho, do alto desempenho, e entradas das salas de limpas. Temos que procurar área limpa. No monitoramento, então, fica muito importante. E qual é a melhor maneira do monitoramento? Pois eu ter toda a informação, ter informação constante. Se eu acho poder olhar o que acontece minuto, segundo, na minha fábrica, na minha produção, eu posso tomar decisões muito mais rápidas e conhecer o consumo, custos, perdas, quedas dos sistemas. Assim, nossos sistemas, também contamos com software que pode ajudar a vocês. Função de alarmas, relatórios automáticos, você não tem que pensar nisso, para ter informação constante para a produção, para a determinação de qual é o cenário melhor, ou qual, quando você tem que actuar diretamente. Então, software como OCS Networks, nosso maior software dos sistemas de monitoramento, vai poder permitir para você olhar constantemente toda a produção, todo o seu processo, na sua fábrica, ou fábricas humanas, ou mesmas do partner da mesma companhia. Monitoramento da qualidade do ar. Então, exemplo disso, aqui temos um exemplo onde tem muito óleo no sistema. Pode ver graficamente que todo esse óleo vai chegar ao seu sistema. Outro exemplo é como acontece aqui. Com o monitoramento, agora com o novo medidor, o OIC500, você pode medir muito mais rápido como é que a curva da medição do óleo vai ir descendendo para poder encontrar o ponto menor. Aqui estamos falando do um ponto de classe todavia 3, 4 e agora, na medição de qualidades, por exemplo, neste caso, você tem um ponto do óleo de classe 1, de menos da 0,01 miligramas por metro cúbico. Ou no medidor OIC500, assim você tiver um trabalho na situação de muito óleo, vai depois poder trabalhar na medição de muito menor óleo, já que o mesmo aparelho se pode fazer uma autolimpeza. Você olhar aqui na sua tela, como aqui é um medidor muito mais pequeno, realmente é quase um tamanho mais pequeno. Confie, vou dar confiança, tranquilidade na medição. Sempre vai ser um aparelho que tem razão. Tem uma medição real no sistema. Não tem quedas. Ele mesmo pode fazer uma autogestão, autoanálise de seu sistema para poder dizer para você se o trabalho da medição fica constantes e corretas. No passo 8, vamos falar então de novo da pressão. O que acontece com a pressão? Nós precisamos medição quais são todas as quedas, todas as perdas de pressão no sistema. Então, para criar uma melhor visão com o objetivo de reduzir a pressão do sistema, temos que fazer uma medição também no princípio e no final. Normalmente, enquanto menor pressão, menor o consumo de energia. Se eu tenho que gerar muito mais pressão com o compressor, aumentar o consumo energético. Um ponto do uso, com a base na demanda do processo. O melhor é fazer a medição constante, termos todos os dados para poder tomar as decisões de controle do compressor. Passo 9, vamos falar então dos pontos do uso. Os fluxos, as medições, têm que chegar aos pontos mais pequenos do processo. Aí que você vai encontrar nossos aparelhos para medição mais compactos. Aparelhos compactos permitem para você identificar e fazer controle da medição nas tubulações muito mais pequenas, nas medições muito mais demandantes do processo, na máquina diretamente, para ter informações sobre consumidores do processo e identificar o consumo da energia necessário a cada uma parte da produção e obter uma resolução maior do sistema. Por exemplo, vazamentos na mesma máquina. Resolução de todas as suas dúvidas. Lembre, monitoreie seu ponto de intervalo, fluxo, vazamentos, consumo dos diferentes departamentos, potência do óleo residual, perda da carga,
consumo no ponto de uso, medição de partículas. Lembre sempre monitorar a informação e os sistemas. Aqui vamos, então, agradecer a sua presença na apresentação de hoje. Muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu acompanhamento.